Pai querido, te damos graças por mais esse tempo, te damos graças pela oportunidade que a gente tem de nos reunirmos ao longo desta semana, conversando sobre a Tua Palavra que nos encontra na vida e o tipo de relacionamento que nós devemos e podemos ter com as Escrituras. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre nós, bênção do entendimento da Tua Palavra. Sobretudo, nós queremos que os nossos corações estejam abertos ao mover do Teu Espírito, àquilo que a Tua santa voz vai falar conosco e conduzir a gente em termos de um desafio para a nossa vida, de colocarmos a palavra do Senhor, do nosso Senhor, no local apropriado da nossa vida, do nosso tempo, da nossa história, para que a partir dali o Senhor nos cure, o Senhor nos encontre, o Senhor nos pastoreie por meio dela. É em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Bom, antes de iniciar o assunto separado para hoje, eu gostaria de rapidamente passar com vocês por aquilo que vai ser a nossa jornada nessa semana, falando um pouquinho do nosso plano de ensino, que você pode apontar o seu celular para esse QR Code que está projetado aí, e aí você consegue acessar o arquivo onde você encontra o plano de ensino do nosso curso, tá? Nesse plano de ensino você tem lá um resumo, que é a ementa dessa disciplina, o nosso problema geral, os nossos objetivos, o que a gente vai fazer a cada dia e também uma recomendação de 2 obras bibliográficas que embasam esse curso e que no devido momento do curso eu vou apresentar para vocês. A gente vai começar hoje falando sobre as leituras da Bíblia, aquilo que a gente encontra no dia a dia de igreja, de aula, de conversa com pessoas que professam fé em Cristo Jesus, e a maneira como essas pessoas se relacionam com as Escrituras, a maneira que a Bíblia tem sido lida pelas pessoas ou não lida pelas pessoas, e o impacto que isso traz na vida, né? Terminando aí com uma recomendação de como nós podemos colocar a Bíblia de uma forma mais adequada na nossa disciplina de leitura da Palavra do Senhor. Amanhã a gente vai entrar no assunto-chave do nosso curso, que é a reconciliação como a chave de leitura da Bíblia. A gente vai partir do princípio de que o ser humano, para quem a Bíblia foi escrita, ou com quem a Bíblia fala, que é o assunto do nosso terceiro encontro, é um ser que está doente, ele tem uma doença de morte. E esta doença de morte do ser humano à luz da Bíblia é uma doença que tem como a sua origem, a sua fonte, a quebra da nossa relação com Deus, aquilo que a Bíblia chama de pecado. Então, estarmos quebrados na nossa relação com Deus nos coloca em uma situação de morte, de doença de morte. A Bíblia, em sentido terapêutico, é justamente esse instrumento de Deus para especificamente esta cura do coração humano, naquilo que é a sua real necessidade. Então, amanhã, terça e na quarta-feira, a gente vai trabalhar essa dupla de assuntos aí, como a Bíblia se apresenta para nós como um texto que nos conta uma grande história de reconciliação, e para entendermos a necessidade da reconciliação, as pessoas que estão envolvidas nessa reconciliação e o que tudo isso tem a ver com a leitura da Bíblia, na quarta-feira a gente vai falar sobre a visão bíblica de ser humano. Quem é o ser humano que a Bíblia entende que existe? E quem é o ser humano para quem a Bíblia se dirige? O quarto encontro nosso vai falar sobre a leitura da Bíblia em meio às nossas angústias. O que significa este ser humano? Com uma doença de morte, com o coração ferido porque a sua relação com Deus está quebrada, o que significa este ser humano ler a Bíblia? Como que a leitura da Bíblia pode nos reconciliar com Deus, mas também nos reconciliar conosco mesmo, nos reconciliar com a nossa história, nos reconciliar com o nosso passado, nos reconciliar com a nossa expectativa de futuro e assim por diante. Então é olhar o arco narrativo da nossa vida abraçado pela grande narrativa que Deus nos dá de reconciliação dentro das Escrituras.
E por fim, na sexta-feira, para aqueles que são fiéis e resistentes mesmo, que chegarem até sexta-feira à noite, a gente vai falar sobre o tempo devocional. E a nossa proposta, para que a gente alcance este objetivo de ler terapeuticamente a Bíblia, é que nós precisamos de tempo e de espaço para que a Bíblia cumpra na nossa vida o seu propósito. O tempo devocional a gente vai tratar quase que como um tempo litúrgico da nossa vida, dedicado a Deus falar conosco por meio da sua palavra. Então, da mesma forma que de domingo a gente tem uma liturgia aqui, né? Você chega na igreja, você tem toda uma ordem de culto. Você já deve ter reparado isso, que isso não tem muita mudança, né? As nossas celebrações regulares seguem uma ordem de culto, a nossa celebração de ceia segue uma outra ordem de culto. Isso tudo é a liturgia, é o espaço que foi preparado para isso, o que é dito dentro deste espaço e dentro do tempo separado para uma celebração, o nosso tempo de louvor, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura da palavra. Então isso é uma ordem litúrgica. Então a nossa proposta na sexta-feira é conversar um pouquinho sobre este tempo devocional, como para nós sendo uma liturgia diária, pessoal, individual, para o nosso bom relacionamento com Deus, mediados pela palavra. Tudo bem, gente? Vamos em frente? Vamos para o primeiro assunto, que é justamente as leituras da Bíblia. Gostaria de começar fazendo uma pergunta. Como nós lemos a Bíblia? Como nós lemos a Bíblia? Com essa pergunta, eu busco respondê-la a partir da observação, que não é de agora, é de longa data. Eu nasci em igreja cristã, eu sou cristão de berço, então a vida de igreja e relacionamento com a Bíblia não é uma novidade para mim. Então, a partir da observação do comportamento dos crentes com a Bíblia, a gente pode chegar à observação de algumas práticas comuns. A primeira e mais triste de todas é que nós lemos a Bíblia de que jeito? Não lendo, né? A primeira coisa que a gente pode afirmar é que entre os cristãos existe uma prática totalmente negativa, que é a prática da não leitura da Bíblia. O que é uma das muitas incoerências dos evangélicos. Né? Por que isso? Por que uma grande incoerência? Porque nós, enquanto cristãos, temos uma declaração de fé sobre a Bíblia, certo? Nós até chamamos a Bíblia de Bíblia Sagrada. Se chamamos ela de sagrada, é porque consideramos este texto diferente de todos os outros textos. Nenhum outro texto para nós é sagrado, apenas a Bíblia. E isso tem a ver com uma declaração de fé. A declaração de fé que embasa a palavra sagrada é que a Bíblia é inspirada por Deus. É de que a Bíblia é um instrumento escolhido por Deus, criado por Deus, para que Ele seja conhecido por nós e por meio das histórias, poesias, profecias, canções, narrativas que a Bíblia nos conta, este Deus nos faça ver qual é a nossa realidade, qual é a nossa condição humana e como Ele, Deus, está consertando isso que nós chamamos de mundo. A Bíblia é esse instrumento divino. Se você perguntar para qualquer crente se ele acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, a resposta vai ser sim. A incoerência está na segunda resposta para a segunda pergunta. Você lê? Não. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, se é por meio dela que ela se revela, e de nenhum outro livro, mas por meio dela, por que não lê? Tem alguma coisa muito errada. Isso é uma grande incoerência de fé. A gente vê os evangélicos até numa militância quando algum canal televisivo cria alguma sátira de histórias da Bíblia. Você já deve ter visto isso, né? Sátiras de histórias bíblicas, principalmente sobre Natal, Páscoa, sempre tem alguma coisa assim. Fazem a sátira, aí os crentes protestam, mostrando que aquilo é uma grande afronta à fé cristã, um desrespeito à fé cristã, mas o mesmo
crente militante e defensor da Bíblia não pratica a leitura diária das Escrituras. Isso é incoerência. São os mesmos crentes que ficam boquiabertos, horrorizados com a maneira com que a ciência aí fora, ciência que eu quero dizer, ciência da revista Super Interessante e dessas coisas, dos ateus militantes, né? A maneira como eles tratam as coisas da Bíblia. Não, a Bíblia não é verdade, a Bíblia é um monte de lendas, a Bíblia é isso. E aí eles ficam revoltados com essas falas, mas eles mesmos não têm o hábito da leitura das Escrituras. E quando leem as Escrituras, leem de formas equivocadas. Então, a não leitura da Bíblia é um dos grandes problemas e incoerências do movimento evangélico de longa data. O segundo comportamento é ler a Bíblia esporadicamente. Então, é a pessoa que lê a Bíblia, mas de vez em quando perde o sono, quando dá uma vontade, quando lembra que existe Bíblia. É a pessoa que lê a Bíblia às vezes, por exemplo, alguns versículos que quando deu a dor de barriga lá, bora virar santo, ler a Bíblia, orar, acordar de madrugada e etc. Então essa leitura esporádica, uma leitura que se faz apenas de vez em quando, de passagem, descompromissada. O que marca a leitura esporádica é a completa ausência de disciplina. Então não há uma disciplina diária de leitura das Escrituras. Então, porque não há uma disciplina, a gente lê quando dá vontade. E o grande problema é que a maior parte dos dias não dá essa vontade. Então você acaba passando por uma leitura apenas de vez em quando, apenas quando acende uma luz lá e você lembra que existe a Bíblia. A outra forma é ler pequenas porções de textos e de forma aleatória. É aquela leitura que hoje eu abro a Bíblia para ver o que Deus vai falar comigo, sabe? Aquele tipo de leitura, de caixinha de promessa. Então você abre a Bíblia, vamos ver o que Deus fala. Aí você lê lá Mateus capítulo 3, que bênção, né? Deus falou aqui, Mateus capítulo 3. Aí no outro dia eu vou ver o que Deus fala. Aí abre a Bíblia, lê Gênesis capítulo 27, né? Aí no outro dia lê Atos capítulo 12, até metade porque é longo, né? Que tipo de leitura você está fazendo? É uma leitura que não respeita a exigência dos textos bíblicos. Por exemplo, você não vai numa livraria, compra um romance e começa lendo do capítulo 8. Sabe, lá no capítulo 8, eu vou começar lendo no capítulo 8. Aí leio metade do capítulo 8, aí fecha, deu sono. Dia seguinte, hora de ler de novo. Deixa eu ler o que está escrito lá do meio para o fim do capítulo 12. Você faz isso? Não tem nenhum sentido fazer desse jeito. Mas por que com a Bíblia faz? Você concorda que tem alguma coisa errada nessa forma de ler a Bíblia? Os textos bíblicos, gente, com raras exceções, foram escritos para serem lidos do começo ao fim. Especialmente textos narrativos, os textos proféticos, todos esses textos, as raras exceções, são salmos, provérbios, que são mais coletâneas de texto, mas o restante é feito para ler do começo ao fim, entende? Então, se você está lendo o Evangelho de Mateus, você está diante de um texto narrativo. Qual é a exigência dele? É que você ouça o narrador. E o narrador só vai conseguir causar o efeito que ele quer causar em você se você acompanhar a história do começo ao fim. E sem aquele negócio de ler um capítulo por dia. Separe um tempo de qualidade para você ler um livro inteiro. Entende? Então, esse tipo de coisa é uma exigência da Escritura. A leitura esporádica, de pequenas porções, não nos traz esse tipo de experiência coerente com a exigência do próprio texto bíblico. Existem aqueles que leem livros inteiros. Geralmente são pessoas que são leitores mais assíduos, não só da Bíblia, mas que se acostumaram com a leitura, que aprenderam a ler. Gente, povo de Deus, deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. Povo de Deus é um povo do livro. Se você tem problema com leitura, você tem um problema para ser resolvido. Não tem aquele negócio, mas eu não gosto de ler. Tá, tudo bem, você pode não gostar de ler, mas você vai ter que aprender a ler, porque o povo de Deus é um povo do livro. É o povo da leitura, é o povo do texto.
É um povo que tem como fundamento da sua fé 66 livros, que formam a Escritura Sagrada. Então, a desculpa de não gostar de ler, dentro da fé cristã, está lá só para ser resolvida. Porque precisa adquirir o hábito da leitura. Então, existem essas pessoas que têm o hábito de ler, por exemplo, a Bíblia no ano, que começam com Gênesis e vão até Apocalipse, fazendo uma leitura completa das Escrituras. São pessoas que fazem muito bem, isso é uma ótima prática, uma ótima disciplina. Existe também aqueles que leem a Bíblia apenas indiretamente. Esse aqui está tão mal quanto o que não lê e o que lê esporadicamente. O que é ler a Bíblia indiretamente? São pessoas que são expostas ao texto bíblico ocasionalmente e por meio indireto. Por exemplo, a gente vai ler texto bíblico aqui nessa noite. Aí a pessoa ouviu um texto bíblico. A pessoa está lendo um livro que cita um trecho bíblico. Aí ela leu um texto bíblico ali, né? A pessoa está assistindo vídeo na internet e aí o sujeito lá, seja lá quem for, está lendo um texto bíblico. Então isso é uma leitura indireta da Bíblia. Ela tem conhecimentos muito isolados de textos bíblicos porque ouviu textos bíblicos em contextos de culto, de leitura, de navegação na internet e assim por diante. Uma outra reflexão sobre como lemos a Bíblia é pensar nos meios. No nosso tempo, certamente predomina os meios eletrônicos de leitura da Bíblia, né? A mídia eletrônica tem predominado entre os crentes como a forma preferencial aí, de utilização de e-mail para a leitura das Escrituras. De mídia eletrônica, a gente está falando da leitura da Bíblia por meio do seu smartphone, por meio de um tablet, por meio de um computador, seja lá como for. O texto impresso também é um meio de leitura da Bíblia, e também a audição, a escuta do texto bíblico. Ouvir o texto bíblico tem sido um hábito desenvolvido por muitos crentes. No seu tempo de fretado, no seu tempo de trânsito, etc., coloca lá o Spotify, o Your Version da vida e vai ouvindo o texto bíblico, né? Então são 3 principais meios que a gente tem de acesso à Bíblia nos nossos dias. Isso nos leva a pensar em alguns problemas e também, tanto das práticas quanto dos meios de leitura da Bíblia. O primeiro deles, quando a gente lê a Bíblia esporadicamente, ou não lê, ou lê de forma aleatória, o que a gente está dizendo? A Bíblia pode até ser confessada como palavra de Deus, como texto inspirado por Deus. Mas nessa situação de não leitura, de leitura esporádica ou de leitura aleatória, o que de fato você está professando é que a Bíblia ocupa um lugar secundário na sua vida. Ela não é importante. Porque se fosse importante, você lia, concorda comigo? Se de fato fosse importante, você teria dedicado tempo. É a mesma coisa de você dizer para uma pessoa, olha, você é muito importante para mim, né? Mas você fala com aquela pessoa 2 vezes por ano. Você procura aquela pessoa 1 vez por ano. Então, não, você não é importante, desculpa, não é verdade, né? Você está me dizendo uma coisa, mas com as suas ações você está me dizendo outra. Então, não ler a Bíblia, ler esporadicamente ou ler de forma aleatória, nós estamos com a prática dizendo que a Bíblia está na nossa vida ocupando um lugar secundário. A leitura também não é disciplinada. Há uma completa ausência de disciplina dentro desses casos. Disciplina, gente, é quando a gente coloca na nossa agenda, a gente separa, portanto, o tempo da nossa agenda para aquela prática. Esteja você com vontade de ler ou não. Esteja você no clima de leitura bíblica ou não. A disciplina é quando você coloca um compromisso na sua agenda e você cumpre aquele compromisso. Porque se a gente depender do nosso humor, do tempo da agenda, dos compromissos do dia e assim por diante, para cumprir certos compromissos, a gente não vai fazer, né? A gente faz isso com a Bíblia, a gente faz isso com a dieta, a gente faz isso com a academia, com o exercício físico, é sempre a mesma coisa. Se você não colocar na agenda e não cumprir o que foi colocado na agenda, independente do seu humor de momento, significa que você é escravo do seu humor e que você não tem controle nenhum sobre ele, é ele que dita as regras para você. Gente, a leitura da Bíblia geralmente é uma prática que, principalmente de início, ela é monótona, ela é enfadonha mesmo.
ela é uma prática que não vai trazer sempre um benefício imediato. Você não vai ver anjos enquanto você está lendo a Bíblia toda vez. Você não vai ouvir audivelmente a voz de Deus toda vez que você está lendo a Bíblia. Não funciona desse jeito, porque a Bíblia não é um livro mágico. Não funciona desse jeito. Então a disciplina entra para isso. Se a gente declara com a nossa fé de que ela é palavra de Deus, ela precisa estar de uma forma adequada dentro da nossa agenda diária. Dentro da nossa agenda diária. É comum as pessoas falarem: Israel, já tentei, mas eu não consigo. Perdão, mas esta desculpa não existe. Você não consegue, vírgula. Você não quis. É diferente. Não confunda essas duas coisas. Eu não consigo é você dizendo que a rotina, que a tua vontade, que o teu humor, que as circunstâncias ditaram as regras para você. É só isso que significa. Na verdade, é porque você não quis. Porque se você quer de fato, você coloca na agenda e cumpre. Seguindo, ouvir a Bíblia, a distração do digital e as ferramentas de pesquisa. Olha que interessante. O mundo digital, as mídias digitais, elas trouxeram para nós uma facilidade, correto? De você ter a Bíblia na sua mão, no celular, que você acessa em qualquer lugar, a qualquer momento e etc. Mas o que vem junto com essa facilidade? A distração. Então você está lendo a Bíblia e está chegando mensagem do WhatsApp para você. Você está lendo a Bíblia, está tendo uma atualização de alguém mandando alguma coisa pelo Instagram para você ou coisa assim. Então, ou você tem ali na sua mão, no tablet, algo que a gente não tinha no texto impresso, pelo menos não nessa proporção, que é a facilidade de você ler um versículo e falar: não entendi. Aí você vai, fecha a Bíblia, abre o Google, joga no Google o que aquilo significa, e aí vem a pior parte de todas. Você vai acreditar na primeira resposta que o Google der sobre aquela dúvida sobre o texto bíblico, né? Então a gente tem, pelo menos as Bíblias de estudo que já tinham notas de rodapé, pelo menos eram um pouco mais confiáveis. Você sabe que as Bíblias de estudo são feitas, na sua maioria, por especialistas, por gente que tem a profundidade do conhecimento histórico, linguístico, literário do texto bíblico, etc., teológico, e ali você tem um pouco mais de segurança para confiar naquelas notas. Agora, quando você joga isso no Google, vai aparecer qualquer coisa. E você confiar naquilo é um grande risco. Além do que, atrapalhou sua leitura, quebrou sua leitura. Então, o tempo de leitura é o tempo seu com a Bíblia, né? Então, as ferramentas digitais, elas têm a sua utilidade, em determinados casos, elas podem ser úteis, mas elas trazem esse risco. A distração é grande demais, né? Elas não contribuem para uma leitura adequada, longa e assim por diante, né? Ouvir a Bíblia é um bom recurso, é um ótimo recurso, eu diria. E por um motivo até mesmo de contexto histórico da Bíblia. Porque a Bíblia é um texto que nasceu em uma tradição oral. Ela não nasceu numa cultura do texto. Ela nasceu na cultura da oralidade, seja no tempo do Antigo Testamento, seja no tempo do Novo Testamento. O que isso significa? Que a Bíblia foi escrita para ser ouvida e não para ser lida. Isso é um dado interessante. Então, parte dos textos bíblicos, eles estão pensando não nos olhos de quem lê, mas nos ouvidos de quem ouve. Então, a prática da leitura da Bíblia, ela é muito útil, só tem um problema. Nós também somos não treinados à audição da Bíblia. Porque a gente faz isso em meio a distrações. Quantas vezes você estava lendo a Bíblia, passou um monte de minutos e você, ouvindo a Bíblia, perdão, passou um monte de minutos e você já nem sabe aonde estava, qual era o assunto, que capítulo que está, e assim por diante. Por quê? Porque sua mente viajou. Seu ouvido, os nossos ouvidos já não são treinados para a escuta do texto bíblico. O que isso significa? Como a gente resolve o problema? Não é abandonando a prática da audição da Bíblia, mas é treinando os nossos ouvidos para ouvir a Bíblia. Separando tempo de qualidade para isso.
trabalhando a nossa concentração naquilo que a gente está ouvindo, né? Para que ela tenha o seu efeito. Então, eu acredito que treinar o nosso ouvido para ouvir as narrativas é uma das grandes exigências do nosso tempo, né? A Ana Valéria esses dias me recomendou um livro do Byung-Chul Han, que o título é A Crise da Narração, né? E nesse livro o autor reflete justamente sobre isso, né? Nós somos de uma cultura das mídias digitais que já não tem mais o treinamento nem para contar histórias e nem para ouvir histórias. Apenas histórias curtinhas, de alguém que está querendo vender alguma coisa para a gente, né? Então são essas historinhas de Instagram, de rede social e assim por diante, que a gente se acostumou. As grandes narrações, as narrações fundamentais, as narrações que vão dar para nós um senso de identidade, um senso de propósito de vida, essas caíram em desuso. E a fé cristã é uma fé que está baseada em narrativas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nessa semana. Mas, então, treinar os nossos ouvidos para isso é parte das nossas tarefas, das nossas lições de casa enquanto cristãos. E certamente não substituir a leitura, né? Então, a audição do texto bíblico é uma ferramenta importante que deve ser acrescida a uma prática de leitura das Escrituras. Um quarto ponto que eu gostaria de trabalhar sobre a leitura da Bíblia é o que seria uma leitura ideal, uma leitura que eu recomendo para as pessoas. A gente vai começar a falar aqui de algumas coisas práticas e aí na sexta-feira a gente vai trabalhar isso melhor. Mas desde já, o texto impresso. Quando a gente trabalha com disciplinas espirituais, que a gente fala sobre a leitura devocional, a primeira coisa que a gente ensina as pessoas é trabalharem com o texto impresso. E sem comentários, sem notas de rodapé. Não use Bíblia de estudo, não nesse momento. A Bíblia de estudo pode ter a sua importância quando você está estudando a Bíblia para alguma finalidade. Quando você vai debruçar para estudar um livro bíblico, para você falar no seu PG, para você dar uma aula ou para o seu conhecimento pessoal. O momento devocional não é momento de estudo. A mesa de quem faz uma devocional não é cheia de livros. Não é com comentários, não é com Bíblia de estudo, é apenas o texto bíblico. É apenas o texto bíblico. Existe hoje em dia um tipo de mídia impressa da Bíblia, que ela é vendido os livros separadamente. Então você compra lá a carta de Paulo aos Efésios. Você tem só o texto de Efésios e página em branco para você fazer anotações. Eu vi da Lari, você tem aí não? Ah, você não trouxe, mas tá bom. Como que é o nome disso, Lari? Sabe? Sei. Isso é muito legal, você está dedicando tempo de leitura para um texto bíblico, ali você só tem o texto bíblico e ali uma página em branco para suas anotações, o que é bacana porque você pode voltar naquilo e etc, né? Ou com a sua Bíblia convencional mesmo, essa aqui me acompanha desde os meus 14 anos de idade, é uma NVI, e ela não tem nota de rodapé. Ela não tem comentário, ela não tem nada. Essa é a minha Bíblia de estudo, é a Bíblia que eu uso para a minha devocional, é a Bíblia que eu uso para estudar para as minhas pregações, para as minhas aulas. É o texto que me acompanha, né? Um texto impresso, por quê? Porque ele não me distrai, ele não tem alternativas para mim. Eu não me distraio com um comentário do autor, eu não me distraio com uma nota de rodapé, que às vezes vai me levar para uma outra nota de rodapé, que vai me levar para um outro texto bíblico. Não, ele objetiva a leitura, e somente a leitura do texto, tá? Então, a priorizar por isso o texto impresso. Quando a gente deu o curso de Apocalipse aqui no Crescer, não sei quantos de vocês estiveram nesse curso de Apocalipse. Vários de vocês. Vocês se lembram que no comecinho do curso, o Fábio e eu preparamos como se fosse uma apostila, que era o texto do Apocalipse, sem os capítulos e versículos. Era apenas o texto corrido.
A gente só deu uma ajuda com parágrafos, mas a gente tirou todas as anotações numéricas, né, dos capítulos, dos versículos, os subtítulos, porque vocês sabem que isso não faz parte da Bíblia, do texto bíblico, né? Isso é uma facilidade para a navegação no texto bíblico que foi inserida séculos e séculos depois, né? Então, isso talvez seja uma ferramenta que pode ser utilizada para você também. Quando você vai se dedicar a um livro inteiro, faça uma cópia de uma Bíblia digital, joga numa página do Word, tira todos os capítulos, tira todos os versículos, todos os subtítulos que você encontra lá, porque nada disso faz parte do texto bíblico propriamente dito. Para que você tenha uma leitura pura, uma experiência de leitura pura do texto bíblico, como de fato ele foi escrito. E por fim, o tempo e o espaço de qualidade para estar com a palavra de Deus. É preparar esse encontro. É entender que o tempo devocional, por ser um tempo na tua liturgia diária, é um tempo onde você está se encontrando com Deus, na mediação da palavra de Deus. E para isso você precisa de um tempo de qualidade e de um espaço de qualidade. Isso é muito importante. Você ter condições de olhar para o seu dia, de olhar para momentos do seu tempo e escolher ali aqueles 15 minutos, aqueles 20 minutos, aqueles 40 minutos, depende da sua prática de disciplina. Desde já, se você não tem essa prática, não tente ficar 40 minutos da primeira vez, não vai dar certo, você só vai se frustrar. Então comece aos poucos, que seja 15 minutos, então separar por um tempo 15 minutos. Nesses 15 minutos eu vou para um lugar tranquilo, eu vou tentar tirar as distrações do meu caminho, o celular não vai junto, a música não vai junto, nem louvor, é distração, não é momento para isso, é só você e a leitura da Bíblia, só você e o texto bíblico. O que vai acontecer ali é leitura, reflexão e oração, só. Então o separar tempo de qualidade, separar espaço de qualidade, é algo que a gente já vê Jesus fazendo. Jesus acordava antes de todos os seus discípulos, se afastava, ia para um lugar deserto, onde ele estava sozinho, e ali ele passava um tempo orando ao Pai. Aquele era o tempo devocional dele, aquela era a liturgia de escuta da voz do Pai, que Jesus trazia para o seu dia. Ele encontrava isso e dessa forma ele agia, de modo que isso marcou os evangelistas. Eles contam isso para nós, que ele acordava de madrugada, mais cedo do que todos, se afastava, procurava um lugar oportuno para isso, apropriado para isso, e ali passava um tempo, permitindo que o Pai falasse com ele, ele falasse com o Pai, porque ele tinha a consciência de que aquilo não era um ritual religioso, mas aquilo era um encontro com o seu Pai. Ele tinha essa consciência. Nós precisamos desenvolver essa consciência. O nosso tempo devocional é um encontro nosso com Deus. E saiba de uma coisa, Deus está esperando por esse encontro. Ele está esperando por esse encontro. Por que a gente pode afirmar isso? Pela própria existência da Bíblia. O que ela nos diz sobre Deus? Que este Deus quer ser conhecido. Que esse Deus quer amizade com a gente, que esse Deus quer proximidade da nossa história, que esse Deus quer curar a nossa alma, que esse Deus quer pastorear a nossa vida. E por conta disso a gente pode dizer que antecipadamente quem preparou o encontro foi Deus. É Ele quem está ambientado a isso, é Ele quem está separando um tempo que é próprio dele, o Senhor do tempo, para estar conosco. É isso que acontece em um tempo devocional. Com essa consciência, talvez a nossa maneira de encarar a disciplina da leitura da Bíblia, da oração, talvez passe por algumas redenções. A segunda pergunta que eu queria propor é: com que chave de leitura lemos a Bíblia? Com que chave de leitura lemos a Bíblia? A gente precisa saber, em primeiro lugar, que toda leitura, e entenda que quando eu falo leitura da Bíblia, eu estou falando tanto da leitura do texto impresso, tanto do texto midiático, como também da escuta do texto, tá? Então, toda leitura da Bíblia já é por si mesma uma interpretação. Por quê?
Porque quando você está lendo a Bíblia, você está lendo palavras, frases, parágrafos. Você atribui um significado às palavras lidas de acordo com o teu vocabulário, de acordo com a tua compreensão do que aquelas palavras significam, do que aquela frase está dizendo, do que aquele parágrafo está dizendo. Quando isso acontece, nós já estamos fazendo uma interpretação do texto. E é comum para nós pensarmos que aquilo que a Bíblia nos diz, tá? É exatamente o que eu li e interpretei. Então, aquilo que eu li em um texto, entendi de um texto, na nossa cabeça, é idêntico àquilo que o autor do texto bíblico tinha em mente quando escreveu. A gente nunca para pensar o diferente, a gente simplesmente lê. E quando a gente lê, a gente está dizendo o quê? Entendemos. Até que eu interrompa a sua leitura e faça uma pergunta interpretativa. E aí você balança. Opa, peraí, eu não tinha pensado nisso. O que será que isso significa? Porque normalmente nós estamos lendo, às vezes sem muito compromisso, apenas fazendo uma leitura, sem levar em consideração que aquele simples ato de ler já está envolvendo um ato interpretativo. Quando a gente lê, além do significado das palavras, né, a gente também tem conosco diversos pressupostos sobre o que aqueles textos estão dizendo, que tem a ver com a nossa visão de mundo, que tem a ver com as doutrinas cristãs nas quais fomos criados, que tem a ver com as ideologias que a gente concorda ou discorda. Então todos esses pressupostos estão em você, e eles entram em atividade no momento da leitura, entende? Então se você pegar alguém que foi criado numa igreja da teologia da prosperidade, toda vez que ela lê um texto bíblico, o texto bíblico está falando de prosperidade, está falando de riqueza, está falando de poder. Toda vez que o texto bíblico fala das riquezas do Senhor, está falando de dinheiro na conta, está falando de carro importado, está falando de... É a mentalidade dela. É o universo interpretativo que ela tem consigo, que entra em atividade no momento da leitura das Escrituras. E isso não acontece apenas com o pessoal da prosperidade, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Às vezes a gente lê algum livro ou ouve alguma palestra sobre liderança, por exemplo, tá? Aí o sujeito vai falar sobre liderança. Como esse é o assunto dele, ele vê liderança em tudo na Bíblia. Tudo é assunto de liderança. Não tem nada a ver com liderança no texto ali, ele não está falando de liderança. Mas o sujeito está com um óculos. E esse óculos é liderança, logo ele vê liderança em tudo que ele está vendo. Um tempo atrás eu assisti uma palestra, uma pregação de um pastor, e ele começou a pregação falando: Abraão foi o maior líder que já existiu. Eu falei: Jesus Cristo, ele leu uma Bíblia que eu nunca li. Porque para chegar a essa conclusão sobre Abraão, difícil. Mas por que isso? Porque ele enxerga liderança em tudo. Esse é o viés dele. Esses são os pressupostos que regem a leitura dele. E assim acontece com todos nós, em maior ou menor escala. O significado de certas palavras, batismo com o Espírito Santo, se você pegar um presbiteriano e um pentecostal para ler essas palavras em Atos, eles vão ter interpretações completamente diferentes. De uma mesma palavra, de uma mesma frase. Por que isso? Porque eles têm pressupostos doutrinários que estão regendo a forma como eles leem o texto bíblico. E eles nem pensam nisso, isso já é inconsciente, já é um processo natural que está acontecendo ali. Por isso, nós precisamos, gente, de uma coisinha chamada hermenêutica. Hermenêutica parece um nome muito complicado para dizer uma coisa muito simples. É a arte e a técnica da interpretação de textos. Então, hermenêutica é uma área importantíssima dentro da teologia cristã, diria até fundamental dentro da teologia cristã, que nos ajuda com pressupostos, com critérios saudáveis para uma boa interpretação do texto bíblico, tá? Então, esse é um assunto que a gente vai colocar em evidência, mas embora a gente não vai tratar exatamente dele aqui, a gente vai pegar apenas um dos pontos da hermenêutica que é a chave de leitura. Mas a hermenêutica nos dá ferramentas
para a interpretação do texto bíblico. Por exemplo, é a hermenêutica que nos ensina que toda e qualquer interpretação das Escrituras precisa acontecer respeitando o contexto histórico e o contexto literário de um texto. Então, por que o Caleb começou a pregação dele, domingo, falando sobre Atos 2, nos contando o que aconteceu desde Atos 1? Ele está situando aquele texto lido, aquele parágrafo lido, que é um recorte do texto, em um contexto histórico. Ele está nos mostrando que momento é aquele em que a igreja se reunia, partia o pão, compartilhava tudo que tinha, etc. Então, ele situou aquilo dentro da história. Ele situou aquilo dentro da literatura. Esse texto do finalzinho do capítulo 2 está acontecendo relacionado ao que aconteceu no capítulo 1, ao que aconteceu no começo do capítulo 2, que nos conduz até esse final do texto. Então esse é um trabalho que, para a gente que está ouvindo uma pregação, pode ser imperceptível, mas comece a prestar atenção nisso. A gente sempre vai ter o cuidado de situar o texto, histórica e literariamente. Com isso, com essa simples regra hermenêutica de contextos, né, o histórico e o literário, a gente já consegue proteger muito o texto das nossas interferências. De tirar o texto do seu contexto e fazer com que o texto diga o que eu quiser que ele diga. Então, esse é uma maneira muito simples, muito básica, de a gente proteger o texto das nossas interferências nele. A gente precisa também, então, de um método, e é justamente de método que a gente vai falar nessa semana. A palavra pode parecer técnica, né? A palavra pode gerar alguns desconfortos em algumas pessoas quando se fala de método. Mas quando a gente está falando de método, a gente está pensando bem na etimologia dessa palavra, né? Método vem de junção de duas palavras gregas, que é meta e hodos. Meta significa, o próprio nome já diz para nós em português, né? O nosso objetivo final, a nossa meta, aonde a gente quer chegar, né? O ponto de chegada. Então, essa é a ideia de meta, tá? E hodos significa caminho. Então, o que é método? Do que a gente está falando quando está falando de método? Nada mais do que um caminho pelo qual se chega àquilo que se busca. Isso é método. O caminho que a gente precisa percorrer para chegar aonde a gente está buscando. No nosso caso da leitura da Bíblia, um caminho que nos leve a um entendimento adequado da Bíblia. Tudo bem até aqui? Afinal, o que é este texto bíblico? O que é a Bíblia, né? Como a gente já falou, a gente está acostumado a ter a Bíblia como a Bíblia Sagrada. Essa Bíblia já não tem mais a capa original dela. Ela é uma capa que eu tive que fazer outra porque a capa original se deteriorou. Mas na capa original dessa Bíblia estava escrito lá em letras douradas, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Algumas Bíblias já nem trazem mais isso, né? Já traz qualquer outra coisa. Mas a ideia de Bíblia Sagrada capta algo muito, muito importante para nós. A primeira delas é que a gente está falando de Bíblia. Bíblia vem da palavra, da forma grega ta biblia, que significa os livros. Os livros. Tá? Então, Bíblia, na sua origem, é uma adaptação, né? Porque na verdade isso é um plural em grego e ela está falando dos livros. Então, ela está falando da reunião para nós desses 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, que compõem essa coletânea de textos. Então, o que é a Bíblia? Ela é uma verdadeira biblioteca. Dentro dessa biblioteca, você tem gêneros literários diferentes, você tem narrativas, você tem poesias, você tem profecias, você tem cartas, você tem ditos de sabedoria. Então, essa grande biblioteca, né, que reúne aí 66 livros.
E livro é uma palavra bastante pesada para textos muito pequenos às vezes, como a segunda e a terceira carta de João, a carta de Paulo a Filemon, né? São textos bastante curtinhos. Filemon, por exemplo, ou segunda e terceira João, cabe dentro de um post-it. É um texto super pequenininho, né? Mas convencionou-se considerar todos estes como livros, como um conjunto de textos que fazem parte de um todo. E isso é importante. É a reunião destes 66 livros e não de outros. Estes 66 livros são vistos pela cristandade como os textos que formam o todo da revelação de Deus em forma de texto, em forma de escritura. E o Sagrada traz para nós esta declaração de fé, de que este texto é sagrado. De que este texto é diferente de todos os outros textos. De que este texto merece o respeito e a atenção que eu não dou a nenhum outro texto, apenas a este. Porque neste texto nós temos a palavra de Deus. Ali nós temos um Deus que se revela, ali nós temos um Deus que está se dando a conhecer a nós. A gente tem na Bíblia algumas afirmações sobre ela própria. Talvez uma das mais conhecidas seja o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vocês já leram esse texto, certo? Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a instrução, para a correção, para preparar, as pessoas para a obra do ministério e assim por diante. Mas me chama muita atenção o versículo 15. O versículo 15. 2 Timóteo 3,15 diz o seguinte: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Olha que interessante o que Paulo está dizendo para Timóteo. E é um reconhecimento que ele faz do que é a Bíblia e de qual é o seu papel na nossa vida. Timóteo, desde criança, desde pequeno, você conhece as sagradas letras. E estas sagradas letras, que hoje a gente chama de Bíblia, que inclui o Novo Testamento para nós, elas são capazes de te tornar sábio. Para quê? Para alcançar o quê? A salvação pela fé em Cristo Jesus. Qual é o lugar da Bíblia? O lugar de uma testemunha. A Bíblia por si só não é instrumento de salvação. Ela me aponta para aquele que é o Salvador, que é Jesus. Então a Bíblia tem um papel de mediação. A Bíblia nos aponta para Cristo, sem deixar de ter a sua vital importância. Porque sem ela nós não conhecemos Cristo. Sem a Bíblia nós não temos um acesso objetivo a quem é Jesus Cristo, o que Ele fez, o que Ele ensinou, quem nós somos, o que devemos fazer. A gente não tem acesso a nada disso. Então o texto bíblico cumpre este propósito de ser um instrumento de Deus capaz de nos tornar sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Um outro texto que se encontra em Romanos capítulo 15, verso 4, mostra o seguinte: pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Outra perspectiva importante que o apóstolo Paulo tem sobre a Bíblia: ela é fonte divina para o ensino, para a perseverança e um bom ânimo, e por meio dessa tríade, ensino, perseverança, bom ânimo, a gente seja capaz de manter esperança. De nós mantermos a esperança, por meio daquilo que a Bíblia oferta para nós, por meio daquilo que a Bíblia concede a nós. Eu gosto muito de uma expressão do Humberto Eco, falando sobre o texto, não do texto bíblico, o texto. E ele diz o seguinte: o texto é uma máquina preguiçosa, é uma máquina em stand-by. O texto por si só não faz nada, mas a existência
de um texto pressupõe um leitor. E quem é o leitor? É aquele que se aproxima da máquina e tira ela do stand-by, aciona ela. Eu gosto de pensar isso para o texto bíblico, porque o texto bíblico aberto na nossa casa, no Salmo 90, não tem efeito nenhum, não tem poder nenhum. De novo, não é um livro mágico, dele não emanam forças e energias. A Bíblia não é cristal, a Bíblia não é duende, a Bíblia não é nada disso. Ela é texto, ela é texto. E como todo texto, ele só funciona se for lido. Ele só faz o que pode fazer, e todo o poder que a gente está lendo nesses versículos, que ele tem para cumprir na nossa vida, se ele for lido, se ele for acessado. Se nós nos expormos a ele, se nós nos permitirmos, na leitura do texto, sermos lidos pelo texto. O texto bíblico promove este encontro, não apenas com as palavras reveladas de Deus, no sentido de quem está aqui, procurando curiosidades sobre Deus, sobre a fé, sobre o mundo bíblico e etc. Mas quem está aqui procurando no texto bíblico alimento para suas almas. Para quem está procurando no texto bíblico água para saciar sua sede. Para quem está procurando no texto bíblico o encontro com o bom pastor das nossas almas, que verdadeiramente nos conduz a riachos tranquilos, que derrama óleo sobre a nossa cabeça e que cuida de nós. Essa experiência é a experiência de uma leitura devocional, de permitirmos que o texto bíblico, acessando ele, tendo comunhão com ele, tendo um relacionamento apropriado com ele, cumpra o seu propósito nas nossas vidas. Para a gente fechar, qual é a mensagem da Bíblia? E esse slide, se eu fosse você, eu tiraria uma foto dele agora, porque essa é a sua lição de casa para amanhã. Olha que legal. Vocês acharam que não ia ter lição de casa, né? O horário é mais curto do que o da semana teológica, mas você vai ter lição para cumprir para amanhã. E aleatoriamente eu vou chamar você aqui para responder algumas perguntas. Não vou falar isso não, que é capaz de não aparecer ninguém aqui amanhã, né? Com medo de ser chamado na frente. Qual é a mensagem da Bíblia? A gente poderia responder essa pergunta de algumas maneiras que são corretas, tá? Mas o caminho que a gente vai trilhar aqui, de dar para vocês uma chave de leitura, é que a Bíblia nos conta a grande história da reconciliação. Então, quando a gente faz a pergunta, qual é o assunto da Bíblia? A Bíblia é sobre o quê? Do que a Bíblia trata? Sem a gente ter parado para pensar nessa questão, é difícil responder essa pergunta. Porque a Bíblia tem um monte de assuntos. A Bíblia trata de um monte de histórias, de contextos históricos, de personagens, de narrativas e de culturas diferentes. Tem um monte de coisa dentro da Bíblia. Então, responder isso sem ter refletido sobre essa questão se torna uma grande dificuldade. Agora, a gente precisa de uma visão de todo da Bíblia, para que as partes façam sentido. Então, a compreensão de cada história, de cada profecia, de cada poesia, de cada carta, a compreensão das partes dependem da nossa visão de todo. E o que a gente vai propor para vocês nessa semana é que a visão de todo é Deus nos contando a sua grande história de reconciliação, onde este Deus está reconciliando consigo todas as coisas. E o teu coração está lá no meio, entre as muitas coisas que estão sendo reconciliadas com Deus, e essa história nos conta isso, não apenas dentro de uma cronologia, mas de variadas formas e de variadas situações. Os textos que eu gostaria que a gente nem vai ler nessa noite, tá? A gente vai começar e trabalhar em cima desses textos amanhã. Então, todo o assunto de amanhã vai trabalhar com esses 3 textos. Um que é um pouquinho mais longo, que é 2 Coríntios, capítulo 5, de 17 até 21. E outros 2 textos de apoio, que é Romanos 5:10 e Colossenses 1:19 e 20, tá? Qual é a tarefa?
Eu gostaria que de hoje até amanhã, às 20 horas, você separasse 20 minutinhos para a leitura desses textos. 20 minutinhos apenas. Certo? Que leitura que você vai fazer? Só do texto. Sem nenhum comentário, sem o teólogo Google, sem nada disso. Só você e o texto. Você vai ler o texto, você vai pensar no que foi lido, você vai orar sobre aquilo que foi lido, e a oração que o texto chamar. O texto vai chamar uma oração. Uma oração de gratidão, uma oração de compreensão, uma oração de arrependimento. O texto chama a oração e você vai perceber isso quando você faz isso consciente. Então, deixa o texto chamar essa oração. Se você puder fazer isso, escreva essa oração. Anote essa oração. Registre isso. Registre esse momento. Entende? E aí, depois que você fez isso, faça mais uma vez uma leitura do texto. Mas uma leitura calma, uma leitura pausada, uma leitura atenta. Atenta às exigências do texto, ao ritmo do texto. Faça isso, separe 20 minutinhos para isso, tá? Reflita sobre esse texto, pense sobre o que esse texto provoca em você, quais são os sentimentos, quais são as ideias, né? E sobretudo, ore sobre esse texto. Tudo bem, gente? Ficou claro? Quer que explique de novo? Acho que está simples, né? Está claro, está tranquilo, tudo bem? E aí amanhã, o nosso encontro vai ser justamente sobre a reconciliação como a chave de leitura da Bíblia. Esses 3 textos evidentemente falam da reconciliação. Mas especialmente o texto de 2 aos Coríntios, ele nos mostra, né, essa grande obra de reconciliação de uma forma sumária. Ele consegue fazer uma síntese de tudo isso que a gente está chamando de grande história da reconciliação. E amanhã a gente vai trabalhar em cima disso. Tudo bem, gente? Beleza? São 9h08. A gente vai encerrar por aqui com um tempo de oração. E amanhã, às 20 horas, a gente se reencontra para continuar o nosso estudo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos Te agradecer, especialmente nessa noite, pela Tua Palavra. Senhor, quando a gente se aproxima desse texto, e a gente consegue desenvolver o hábito da leitura desse texto, Pai querido, é impossível a nossa vida continuar na mesma. Isso, Pai, tem sido o testemunho de tanta gente ao nosso redor, dos efeitos que a Tua Palavra tem trazido sobre os corações dessas pessoas. A Tua Palavra tem nos alimentado, a Tua Palavra tem nos orientado pela vida. A Tua Palavra tem confrontado os nossos pensamentos equivocados, as nossas inclinações ao mal. A Tua Palavra tem servido, Senhor, de pastoreio para as aflições do nosso coração. A Tua Palavra tem feito sentido. E quando nós encontramos sentido na Sua Palavra, nós começamos a descobrir o sentido da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque algo sobrenatural acontece quando nós nos expomos à Tua Palavra. E nós temos aquela sensação de que nós estamos lendo a Bíblia, quando na verdade é ela que está lendo a gente. É ela que está trazendo para diante dos nossos olhos a imagem de quem nós somos e a imagem de quem nós podemos ser pela Tua graça e pelo Teu amor. Obrigado por esta história tão maravilhosa que a Bíblia nos conta. E que é uma história que não está distante de nós, mas que nós queremos a cada dia ter mais clareza de que esta é a nossa história. De que nós estamos aqui dentro dessa história de reconciliação. Porque fomos reconciliados com o Senhor. E porque hoje somos os Teus agentes de reconciliação neste mundo, que precisa de cura, que precisa de salvação, que precisa de libertação, que precisa ouvir a voz do bom pastor, a pastorear os seus corações, a pastorear o seu futuro. Nós Te damos graças, Senhor, por termos a Bíblia e por termos a liberdade
de ler e de falar sobre ela. Enquanto tantos irmãos nossos ao redor do mundo estão proibidos pelas leis dos seus países de terem contato com a Bíblia, aqui, Senhor, tantas vezes nós estamos negligenciando a Tua palavra. Pai querido, nos perdoa desse pecado e nos ajude a cada dia a Tua palavra encontrar um espaço mais amplo no nosso tempo e, sobretudo, no nosso coração. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.